Agora nós vamos falar do uso da crase. O que que acontece com essa bendita crase? Crase, ela pode ser usada por dois motivos. Na verdade, o nome do acento é acento grave, tá? Que é o acento que a gente usa quando acontece a crase. A gente tem dois motivos pelos quais a gente utiliza crase. O que que acontece? Tem o primeiro, que é o fenômeno da crase, que a gente chama de fenômeno fonético. Quando acontece esse fenômeno fonético no encontro de A mais A. Então, quando a gente tem dois As, a gente tem o quê? A bendita crase. Eu costumo dizer que são dois As trabalhando por um. Então, eu tenho um Azinho, na verdade, eu tenho um A trabalhando por dois, tá? Um Azinho fazendo serviço de dois. Aí eu costumo dizer que a crase é a cruz na vida do A. Por que que ele carrega essa cruz na vida dele? Porque é um só fazendo serviço de dois. Então pesa, é a cruz na vida dele. O que que acontece então? Teve uma vez que uma prova objetiva, ela colocou uma frase assim, ó. Vocês ouvirem os latidos aí, é minha cadela. Ela não sossega, não. Quer ver? Ela colocou uma frase e na frase tinha isso aqui, ó. Alguma coisa, não sei o que, não sei o que, casa amarela. E aí perguntou qual que era o nome desse fenômeno aqui. Que nome que é esse fenômeno? Crase. Porque quando a gente fala, isso aqui vira casa amarela. Foi uma prova bem sacana, inclusive, né? Porque o aluno nem sabe disso. Então, porque o aluno conhece crase só como aquele acento, né? Crase para o aluno é isso aqui. Só que, na verdade, crase, ela ocorre também pela fusão de dois As. Tá vendo que eu coloquei aqui a fusão de dois As? Eu não te falei que aqui é obrigatoriamente preposição e aqui é obrigatoriamente artigo. Não te falei isso, não. Eu falei que é a fusão de dois As. Então, aqui na fala, ocorre essa junção, casa amarela. É o que a gente chama de crase discursiva. É a crase que a gente não escreve, mas a gente lê. É a crase discursiva. Sacanagem de prova. Então vamos pensar. Ó. A crase ocorre, na verdade, por dois fenômenos, tá? Às vezes a crase vai ocorrer pela fusão do A mais A, normalmente uma preposição, e o outro vai ser artigo, ou esse outro vai ser um azinho de pronome, do corpo do próprio pronome, ou esse azinho vai ser um próprio pronome, tá? Ou então acontece também nas locuções femininas. Às pressas, às vezes, à noite, locução feminina. São esses dois casos em que ocorre a crase, certo? O encontro de dois As ou locução feminina. No caso de locução feminina, não é que existe uma preposição mais um artigo, não. No caso de locução feminina, quando eu falo assim, ó, ah, vou sair com ele à noite. À noite é uma locução feminina. Então, quando eu falo que eu vou sair com ele à noite, que caso que é esse aqui? É caso de junção de a preposição, olha só. É caso de junção de preposição com artigo igual isso aqui? Ou preposição com pronome igual isso aqui? Não. Isso aqui é o que a gente chama de acento diferencial. Vou anotar aqui, não precisa saber disso tudo não, tá? Eu só gosto de te explicar direitinho para você não ficar doida aí depois. Então, isso aqui é caso de acento diferencial. Então, um uso é pela junção de dois As, o outro uso é por acento diferencial. Como assim acento diferencial? É para diferenciar esse à noite, que é um quando, que é um momento, que é um tempo, que é uma locução feminina, do outro à noite. A noite caiu. Se eu quiser escrever assim, ó, a noite, letra maiúscula, né? A noite caiu. Então, quando eu falo a noite caiu, esse A é só um artigo. Então, esse à noite, ele não é uma locução feminina, não é uma expressão feminina. Esse é uma expressão feminina. Então, eu coloco crase para diferenciar
essa expressão dessa expressão, tá? É isso. Então, vamos lá. O fenômeno da crase ocorre, e qual o fenômeno que a gente mais vê nas redações? Junção de preposição, ou melhor, vou falar junção de dois as, tá? Esse aqui, ó, é o caso que a gente mais usa nas redações. O fenômeno da crase ocorre quando há um encontro da preposição a, obrigatoriamente preposição, com outro a. Esse outro a pode ser um artigo definido, pode ser o a dos pronomes demonstrativos, eu poderia até ter colocado assim, ó, pode ser o a dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, e aí você pode estar pensando assim, ai gente, mas crase a gente não usa só diante de palavra feminina? Por causa do artigo que vai ser feminino? Quando é artigo, sim. Só que esse a, ele não é a de artigo, ele é a do pronome. Então, ainda que a palavra seja masculina, ó, aquilo, aquele, por ser um a de pronome e não de artigo, não tem problema ser palavra masculina, tá? Porque é diante de a mais a, ó, a mais a. Isso aqui é a, tem preposição, né? Vamos supor que o verbo exige a preposição. Fiz referência a. Quem faz referência só pode fazer referência a algo ou a alguém. Então, o verbo referência, né? O nome referência, que aí ele nem é verbo, ele é o nome. O nome referência, ele exige a preposição dele. Pronto, preposição já tem. Tá aqui. Exigência do nome referência. Mas esse a, ele encontrou com outro a, que é o a de aquilo. Fiz referência a aquilo. Tá vendo que seriam dois as? Fiz referência a aquilo. Para não dar esse choque, essa esquisitice dessa leitura de dois as, eu junto os dois e coloco crase, mesmo sendo palavra masculina, tá? Encontrou o a com a. Seja a dos pronomes relativos também. A qual, as quais, certo? Então, a crase ocorre como a fusão, como a junção de dois as em um só. Então, eu vou juntar os dois as e coloco acento, certo? Vou me associar. Quem se associa toda vez... Aí eu tô falando de regência, né? Que a gente estudou lá em cima, ó. Toda vez quem se associa a. O verbo, ele exige a preposição a. E quem se associa nessa frase se associa a aquele homem. Então, deu preposição do verbo. Então, esse azinho aqui, ó. Deixa eu apagar. Vamos fazer a coisa bonitinha. Ih, chatura. Não vou conseguir apagar, não. Vou conseguir sim, peraí. Então, o que acontece aqui, ó? Esse a, ele é a junção de a preposição para esse verbo aqui. E esse a, ele é o a do próprio pronome. Tá vendo? Então, são dois as. Mesmo que seja uma palavra masculina, eu tenho a, que é a obrigação de colocar por causa do verbo, a exigência do verbo, e o outro azinho do aquele. Crase. Esta é a situação a qual se faz referência ou se fez referência. Quem faz referência a. Então, esse a, ele é o a de preposição de referência e, ao mesmo tempo, ele é o azinho do pronome a qual. Ao mesmo tempo, ele é o a do pronome a qual. Crase aqui. Obrigatória. O vício corresponde à intensidade da carência do ser humano, que corresponde a algo. Então, esse azinho, na verdade, era para lá, né? Esse azinho, ele é o azinho de preposição da palavra corresponde, do verbo corresponde. E esse a, pense comigo, ó, intensidade. Intensidade não é uma palavra feminina? Essa palavra feminina aqui, ó, eu não posso colocar um a antes dela? A intensidade. Então, essa palavra intensidade, ela carrega artigo com ela. A intensidade. Então, se ela carrega o artigo junto com ela, é uma palavra feminina, artigo de intensidade mais azinho de preposição de corresponde, vai dar o quê? Crase, tá? Eu tenho a de artigo para intensidade com a de preposição para corresponde. Dois as se encontrando, fundindo um ao outro. E aí, nas redações, vocês podem se utilizar
do seguinte macete. Isso aqui funciona pra caramba, tá? Pode usar numa boa. No caso de A em fusão. No caso de locução feminina, não dá certo, porque locução feminina não vai ser encontro de dois As. Vai ser só um acento para diferenciar uma coisa da outra. Não é que eu estou colocando dois As aqui, não. Então, nessas expressões, às pressas, às vezes, à noite, eu não consigo trocar. Mas quando eu tenho a fusão de um A com outro A, eu consigo trocar numa boa. Trocar o quê? Do que eu estou falando? Vou te contar. Sabe aquele macete em que a gente substitui o A mais a palavra posterior feminina por O mais palavra masculina? Então, o que que acontece? Se der ao, quando eu fizer essa troca, se der ao, eu vou colocar acento indicativo de crase. Não entendi nada, vou te mostrar no exemplo. Estou escrevendo minha redação lá. Estou escrevendo, devido às manipulações do governo, nananana. E aí, eu vou parar e pensar, nossa senhora, isso aqui tem crase ou não tem? Troque esse as manipulações pelo ao. Devido ao jogo de poder, gente, não tem que ser palavra sinônima, tá? Não tem que ser. Pode ser qualquer coisa devido ao jogo de poder, devido ao governo, devido ao constrangimento, devido ao qualquer coisa que eu encaixar aqui como sendo masculino e der o ao, eu sei que aqui em cima no feminino vai dar as, tá? Toda sagrada vez. Então, qual é o resultado? Devido às manipulações com crase. Só isso. Aqui, por exemplo, na intensidade também, ó. O vício corresponde ao fator de carência. Tá vendo que se eu quiser encaixar, eu trocar esse A para ver se tem crase, estou lá escrevendo, ah, meu Deus, não sei se tem crase, se não tem. Troca isso aqui por palavra masculina. Se der ao, vai dar crase. O vício corresponde ao período da carência. O vício corresponde ao difícil, qualquer coisa. O vício corresponde ao homem. Não tem nada a ver. Não tem que ser sinônimo, não, tá? Igual eu tô te falando, não tem que ser sinônimo. Até porque você está escrevendo sua redação na prova, muitas vezes você não vai encontrar sinônimo para o que você quer substituir. Então não pense em sinônimo, não. Qualquer palavra masculina vai caber aí, tá bom? E se der ao, vai dar crase, lá na feminina. Agora nós vamos estudar os casos de crase, os casos. De novo, vou repetir aqui que eu coloquei os casos que mais aparecem em redações, tá? Eu não estou estudando com vocês regras para provas objetivas, porque entrariam outros casos, outras histórias, tá? A gente está pensando em redação. Casos obrigatórios: fusão entre preposição e artigo a ou pronomes demonstrativos a, as, aquele, aquela, aquilo, e os relativos, que eu não coloquei aqui, e os relativos também, tá? Os relativos, vou até colocar aqui, ó. E os relativos. Não sei nem por que eu esqueci. Os relativos a qual, as quais, tá bom? Entra a bendita crase também. Referiu-se àquele projeto. Quem se refere a. Tá vendo? Então, esse a, ele é ao mesmo tempo preposição do verbo referiu, mas ele também é o azinho do pronome aquele. Crase aqui. Voltou àquele lugar. Quem volta, volta a algum lugar, né? Então, é preposição para o verbo voltar, mais o azinho do pronome aquele. Crase aqui, certo? Locução adverbial feminina que eu já te contei. À noite, às vezes, à tarde, às pressas, à procura, é um acento diferencial, não é o fenômeno de fusão que eu te contei lá em cima. Então, à medida que ele estudava, aprendia acento aqui para diferenciar esse à medida de um litro. Tá vendo? Então, esse acento ele diferencia essa medida dessa medida aqui, ó. Ele estudava à noite, acento diferencial também.